E aí galera, beleza? Mais uma videoaula de termodinâmica para engenharia. E nessa nossa videoaula nós vamos falar sobre as tabelas de saturação, que são as tabelas A2, A3 e A6, que são encontradas no livro Moran-Shapiro, Princípios de Termodinâmica, que são as tabelas que a gente já vem utilizando assim como nas nossas aulas anteriores. Bom, primeiramente a tabela A2. A tabela A2 é uma tabela que mostra os dados de líquido e de vapor saturado. E para os dados as propriedades de líquido saturado, ela é escrita dessa forma, Vzinho e um F subscrito. Já para as propriedades de vapor saturado, nós temos o subscrito G, depois da propriedade. Aqui é um exemplo, nós utilizamos o volume específico de líquido saturado F e vapor saturado G. Então, mostrando aqui a tabela A2, ela é uma tabela dessa forma. A tabela A2, ela lista na primeira é dita uma tabela de temperatura, porque a primeira coluna dela é fornecido os valores da temperatura em ordem crescente. A segunda coluna são os valores da pressão de saturação correspondente a cada temperatura, e as colunas seguintes são os valores das propriedades, tanto de líquido saturado quanto de vapor saturado. Sempre para volume específico, energia interna, entalpia e entropia. Sempre vai ter nessas tabelas de saturação dois valores, o de saturação, o de líquido saturado e o de vapor saturado. Bom, a tabela 3 é uma tabela análoga à tabela 4, com a diferença da primeira coluna. Enquanto na tabela 2 a primeira coluna é de temperatura, na tabela 3 a primeira coluna é de pressão. E a segunda coluna é uma coluna de temperatura, que vai ser a temperatura de saturação correspondente à pressão. E as próximas colunas, da mesma forma que a tabela A4, vai fornecer os valores das propriedades para líquido saturado e para vapor saturado. Bom, as tabelas de saturação também são importantes para fornecer o valor do volume específico de uma substância, de uma mistura bifásica. Então, se o estado de um sistema se encontra nessa região, no interior do domo, a gente pode descobrir o valor do volume específico através dos dados das tabelas A2 e A3, das tabelas de saturação. Bom, e para ilustrar agora o que foi dito da tabela de saturação e para praticar como fazer uma leitura correta, vamos fazer esse exercício exemplo aqui. Ele pede que a gente determine a pressão nos 3 estados, para uma temperatura de 100 graus Celsius, onde o estado 1 tem um volume específico de 2,434, o volume específico no segundo estado tem 1 metro cúbico por quilograma, e o volume específico no estado 3 tem 1,0423 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por quilograma. Tudo isso a 100 graus. Bom, então para determinar a pressão, a gente tem o valor de duas propriedades termodinâmicas, de volume específico e temperatura, e a gente precisa da terceira, que é a pressão. O primeiro passo a gente pode observar na tabela de saturação. Na tabela de saturação, para a tabela A2, que é uma tabela que lista na primeira coluna os valores da temperatura. Bom, então, na tabela 2 a 100 graus, a gente observa um volume específico de vapor saturado sendo 1,673. E no volume específico 1 que foi dado, é 2,434. Então, esse volume específico que é dado aqui é maior do que o volume específico de vapor saturado. Então, isso indica que
No estado 1 está numa região de vapor supersaturado. Então indicaria que o estado 1 estaria nessa região aqui, que é justamente essa região aqui, ó, fora do lado direito do domo de vapor. Então, como o estado 1 está numa região de vapor saturado, a gente pode utilizar a tabela A4, que é uma tabela de vapor saturado, vapor de água saturado, para a gente encontrar o estado, a pressão correspondente. Então a gente observa nessa tabela, procurando os dados, uma pressão para uma temperatura de 100 graus, que é a temperatura do estado que nos é dada, e um volume específico de 2,464, que é o fornecido. A pressão correspondente é de 0,7 bar. Bom, então foi dessa forma a gente descobriu a pressão no estado 1. Agora vamos avaliar o estado 2. O volume específico vale 1 metro cúbico por quilograma. Então a primeira etapa é observar a tabela A2. De novo, para 100 graus. A gente percebe que o valor do volume específico está entre o vapor de líquido saturado e o vapor de vapor saturado, que é 1, né? Que vale 1, né? Líquido saturado. Então o estado 2 se encontra dentro da região de uma mistura bifásica, dentro do domo de vapor. Então a pressão correspondente é a pressão da própria tabela, que é fornecida na própria tabela 2, 1,014 bar. Já o estado 1, o estado 3, ele fornece esse volume específico. Então na tabela 2 a gente observa que 1,0423 vezes 10 a menos 3 é inferior ao de líquido, ao volume específico de líquido saturado. Ou seja, é inferior ao volume específico de líquido saturado. Ele se encontra nessa região aqui de líquido comprimido. Então a gente pode utilizar a tabela 5, né, que é uma tabela que fornece dados de líquido comprimido, e buscar a pressão para dado volume específico e temperatura. Então a gente observa aqui, para 100 graus, uma pressão de 25 bar, a gente tem um volume específico de 1,0423 vezes 10 a menos 3, que é justamente o que ele deu. Então a gente achou, avaliando a tabela 2, a gente conseguiu definir os estados termodinâmicos desses 3 pontos, 1, 2, 3. Bom, então essa foi nossa aula, uma aula sobre tabelas de saturação, mostrar um pouco como a gente consegue fazer a leitura dessas tabelas e a interpretação das mesmas.